E nos próximos capítulos da novela Terra Nostra, finalmente Juliana e Mateu irão se vingar de Janete. Isso porque após descobrir que Juanito é o filho roubado deles, os italianos farão de tudo para recuperar o menino. E para isso, decidem denunciar Janete à polícia. Mas antes da gente continuar com o vídeo, já me deixa o seu like, que é super importante. E se inscreva aqui no canal, caso ainda não seja inscrita. E nos próximos capítulos da novela Terra Nostra, Juliana se reúne com Marco Antônio e Francisco. E a italiana fala: meu coração falava que ele era o meu filho, que aquele bambino era o meu filho, mas eu não queria ouvir. E Francisco diz inconformado: e a sua mãe não deixa ela entrar lá para ver a filha de vocês. Marco Antônio garante a Francisco que vai resolver essa situação e fala: Juliana, sempre que você quiser ver a nossa filha, me avise primeiro. E ela garante dizendo: eu só estou pensando no meu filho agora, Marco Antônio. Francisco, preocupado, fala a Juliana que a situação é muito complicada. E ela garante dizendo: eu quero meu bambino. E a aconselhando, Francisco fala: mas você não tem que fazer nenhuma besteira, nem você e nem o teu marido. E ela questiona: mas então como que eu vou fazer para ter o meu filho de volta? E eu pensei em pegar aquele bambino e o Mateu e sumir daquela pensão. E rapidamente, Marco Antônio diz para ela não fazer isso. E, inconformada, Juliana questiona então o que ela tem que fazer para ter o filho de volta. E Marco Antônio responde: por enquanto nada. Precisamos consultar um bom advogado, não é papai. Francisco concorda com o filho e diz: você é a mãe daquele bambino, mas perante a lei, a mãe dele é aquela espanhola Juliana. Marco Antônio então lembra à italiana que o menino foi adotado legalmente e continua a falar: então, temos que achar uma maneira legal de você ter o seu filho de volta. Eu e o meu pai vamos cuidar disso para você. Eu já não guardo mais nenhuma mágoa de você, Juliana. Ela sorri e agradece. E Francisco garante que vai falar com um bom advogado para ver o que pode ser feito. E como prometido, Francisco consegue um advogado e pede para que Marco Antônio e Juliana vão falar com o homem. E assim que chegam, o advogado fala: o seu pai já me adiantou alguma coisa a respeito dessa história, mas eu gostaria de ouvir a senhora, Juliana. E ela começa dizendo: e eu encontrei o meu bambino. Ele está morando na mesma pensão que eu estou morando com o meu marido. E confuso, Ivan Maurício pergunta: como assim? O senhor está morando numa pensão, seu Marco Antônio? E ele responde: não, doutor. Ela está falando do outro marido dela. O advogado fica sem graça e apenas diz que Francisco não lhe explicou a história direito. E Marco Antônio fala: eu posso explicar, doutor. Quando nós nos casamos, eu e a Juliana, ela já esperava o filho dela. E confuso, Ivan Maurício pergunta: dela e do senhor? Marco Antônio então responde que o filho não era dele. E Juliana completa falando que o pai era o Mateu. O advogado então quer saber quem é Mateu. E Marco Antônio responde: é o pai do filho dela. E agora eles estão vivendo juntos. É um italiano que ela conheceu no navio quando eles estavam vindo para cá. E o advogado fala: eu estou compreendendo. O senhor se casou com ela, mas a Juliana teve um filho
desse italiano, o Mateu. E como foi que essa criança foi parar nas mãos dessa mãe adotiva? Juliana, nessa hora, olha para Marco Antônio e responde: me roubaram ele depois que nasceu. E confuso, Ivan Maurício pergunta: roubaram? Mas a senhora teve a criança na rua? Marco Antônio responde que não, e que, na verdade, Juanito nasceu em sua casa. E Ivan Maurício pergunta: mas quem roubou a criança? Juliana encara novamente Marco Antônio e responde: a mãe dele. Nessa hora, o advogado fica em choque e diz: a senhora Janete Maliano? E Marco Antônio fala: a minha mãe, por não querer que eu criasse e desse o nome dos Maliano para um imigrante italiano, mandou que a governanta da nossa casa o levasse embora e o deixasse na roda dos excluídos na Santa Casa da Misericórdia. E Juliana diz: ela nem me deixou ver o meu filho, dopo que ele tinha nascido. E Ivan Maurício pergunta: e é por isso que a senhora diz que ela roubou o seu filho? Nessa hora, Marco Antônio diz que ele e Francesco até tentaram recuperar a criança, mas que um casal de espanhóis já havia adotado o menino. E Ivan Maurício diz: mas que história espantosa vocês estão me contando, senhor Marco Antônio. Juliana então fala que chegou a voltar na Santa Casa para pegar o filho de volta, porém não havia o que ser feito e completa dizendo: e eu não abandonei o meu filho naquela roda maledeta, doutore. E Maurício fala: a senhora fica calma, senhora Juliana, fique calma. Bem, pelo que eu vi, está tudo muito claro, mas naquela ocasião, quando tudo aconteceu, a senhora deu parte à polícia? A senhora denunciou o roubo da criança? Juliana então responde que não. E o advogado continua a dizer: mas então, eu acho que nós vamos ter que fazer isso imediatamente. Confuso, Marco Antônio questiona: como assim, doutor Ivan Maurício? E o advogado responde: porque a partir da denúncia à polícia, ela tomará as providências necessárias. Haverá a abertura de um processo e isso, com certeza, vai nos levar a recuperar o filho da senhora. Juliana então sorri e, preocupado, Marco Antônio fala: mas e a minha mãe, doutor Ivan Maurício? E sincero, o advogado responde: bem, se a senhora Juliana fizer a denúncia, sua mãe vai estar em maus lençóis, senhor Marco Antônio. Nisso, os dois vão embora do consultório de Ivan Maurício. Passado alguns dias, o advogado decide ir até a casa de Janete para saber a versão dela da história. E ele começa falando: a situação é muito complicada para a senhora Madame Janete. Por isso eu vim até aqui para nós conversarmos por orientação do senhor seu marido. Janete encara Marco Antônio e pergunta: mas do que se trata afinal? E Marco Antônio responde: a senhora já está sabendo, mamãe. A Juliana encontrou o filho dela e do Mateu e reclama a posse dele. E sem entender, Janete pergunta: sim, mas o que eu tenho a ver com isso, doutor Ivan Maurício? E o homem responde: a senhora vai me perdoar, mas se for verdade o que a senhora Juliana me contou, a senhora tem muito o que a ver com isso, sim. Marco Antônio revela que o advogado já está sabendo de tudo o que aconteceu. E cínica, Janete pergunta: sabendo o que, Marco Antônio? Eu não sei o que aquela italianinha andou lhe contando, mas certamente, doutor,
não lhe contou a verdade. E Maurício pergunta: e qual é a verdade? E Janete responde: eu nem preciso adivinhar para saber que ela lhe disse que eu roubei o filho dela. O advogado confirma que é isso mesmo. E Janete continua a dizer: ai, meu Deus, ela vai repetir essa mentira 1000 vezes. E Marco Antônio fala: mamãe, não adianta a senhora esconder os fatos do Dr. Ivan Maurício. Ele está aqui para ajudar a senhora para fazer as coisas de uma forma que não atinja o nome dos Maliano. E Janete diz: Dr. Ivan Maurício está à procura da verdade, não é mesmo? Ele confirma que sim e continua a falar: mas eu devo confessar que nunca antes na minha vida eu tive um caso como esse nas mãos. E eu vou ser muito franco, não sei como vou poder ajudar esta mãe para recuperar o filho. Ela contou uma história tão fantástica. O seu filho estava perto. E Janete diz: só que o meu filho, doutor, também não conhece a verdade. Marco Antônio a encara e questiona: e qual é a verdade, mamãe? E Janete responde: a verdade, Marco Antônio, é que o que eu fiz e a Mariana fez foi porque a Juliana pediu. A sua ex-mulher, meu filho, sabia que o filho dela ia ser um estorvo na vida de vocês. Ela jamais quis aquela criança que ela pariu aquela madrugada nessa casa, Marco Antônio. Ela pediu para que eu desse um fim naquele filho dela, e eu só pedi para que a Mariana levasse o menino para a roda dos excluídos, porque eu tive muito medo que a Juliana matasse aquela criança quando a tivesse em seus braços. E incrédulo, o advogado fala: mas essa história que a senhora está me contando muda toda a história, senhora Janete. E ela continua a falar: agora que ela abandonou o meu filho para correr atrás daquele italiano, é a palavra dela contra a minha, doutor Ivan Maurício. E o advogado pergunta: e qual é a versão que a senhora tem para me contar sobre o acontecido? E Janete responde: eu vou lhe contar a verdade. Eu vou lhe contar realmente o que foi que aconteceu nesta casa, naquela madrugada em que nasceu aquela pobre criança. Ela nunca quis aquela criança, doutor Ivan. Não falava isso abertamente, com medo de chocar o meu filho. Sim, porque o Marco Antônio aceitou casar com a Juliana, mesmo sabendo que ela estava grávida daquele italiano. O doutor Ivan Maurício está buscando a verdade, não é mesmo? E eu não vou mentir, negando que eu queria o casamento do meu filho com a Juliana. Não queria mesmo, mas também nunca fiz questão disso. Só aceitei aquele malfadado casamento, primeiro porque o meu filho estava apaixonado por aquela italianinha dele, e depois porque o senhor Maliano, o meu marido, tinha uma dívida de gratidão para com o pai dela. Aliás, eu nunca soube o porquê desta dívida. Aqui mesmo nesta sala, doutor Ivan, pouco antes dela parir o filho dela, nós tivemos uma conversa muito séria. Ela já estava casada com o Marco Antônio, portanto já sabia ser a maior herdeira dos Maliano. E sem acreditar, Marco Antônio fala: mamãe, pelo amor de Deus, o que a senhora está contando é uma coisa tão absurda. E Janete o interrompe dizendo que eu jamais tive coragem de contar antes, Marco Antônio. Quem iria acreditar, não é mesmo? O que o senhor teria feito no meu lugar? E chocado, Ivan Maurício responde: ah, eu não sei. Uma coisa tão espantosa. Por que ela haveria de querer o filho justamente agora? E Janete diz:
porque agora ela abandonou meu filho, doutor, e está vivendo com aquele italiano. E o advogado conta que Juliana lhe contou que tentou reaver o filho na Santa Casa. Janete, porém, fala que isso foi o remorso que ela sentiu ao abandonar a criança. E Ivan Maurício pergunta: e o que o senhor me diz sobre tudo isso, senhor Marco Antônio? E ele responde: nada, eu não conhecia essa parte da história. E cínica, Janete diz que eu só estou lhe contando agora, meu filho, porque eu estou sendo obrigada. O advogado pergunta: e quem seria a testemunha de tudo isso que a senhora nos contou? Janete arregala os olhos e responde: a governanta da casa, a Mariana, que foi quem ajudou a fazer o parto da italiana. Janete então sai da sala e vai até a cozinha, onde está Mariana, e fala: esta foi a história que eu acabei de contar para o advogado lá na sala, Mariana. E ela questiona: e a senhora quer que eu faça o quê? E Janete responde que confirme tudo o que eu disse. E incrédula, Mariana fala: meu Deus, Madame Janete, eu vou ter que dizer que a Juliana não queria o filho? Janete confirma que sim e completa dizendo: e que ela renegava a criança antes mesmo de ela nascer, e que tudo o que nós fizemos foi para livrar a criança do ódio dela. Venha comigo. As duas voltam para a sala e Janete fala: esta é a Mariana, Dr. Ivan Maurício, a governanta desta casa há muitos anos. Eu acabei de contar para o Dr. Ivan, Mariana, o que realmente andou acontecendo nesta casa quando a Juliana teve o filho. E o advogado diz: e eu gostaria de saber se a senhora pode confirmar essa história, dona Mariana. A mulher então encara Janete, que fala: conte o que realmente aconteceu, Mariana. E Marco Antônio diz: a verdade, Mariana, a verdade. E percebendo o jeito que a mulher está, Ivan Maurício fala: não se constrange, por favor. Diga, a Juliana não queria o filho? Mariana encara Janete e responde: isso não é verdade, doutor. Eu não posso faltar com a verdade, senhora. A Juliana queria desesperadamente o filho dela, mas mal chegou a vê-lo quando ele nasceu. Foi um parto difícil. Ela estava desmaiada, largada naquela cama, sem forças. Ela nem chegou a ver o filho, jamais o teve em seus braços, e mal pôde ouvir o choro dele. A senhora Janete mandou que eu levasse para a roda dos excluídos da Santa Casa, doutor, e falou para a pobre Juliana que o filho dela tinha nascido morto e enforcado pelo cordão umbilical. E Maurício diz: foi exatamente isso que a senhora Juliana me disse. E Mariana fala: essa é a verdade, doutor, eu juro. E com ódio, Janete diz: você pode sair agora, Mariana. E ela fala: pois não, senhora, eu vou arrumar as minhas malas. Com licença. Mariana sai e Janete diz: ela faltou com a verdade, doutor. Ficaram amigas, ela e a italiana. E o advogado fala: só que agora não é mais uma questão da sua palavra contra a palavra da senhora Juliana. E Marco Antônio diz: a senhora Mariana não mentiu, doutor Ivan Maurício. Eu lamento muito ter que dizer isso, mamãe. E o advogado fala: bem, eu precisava conhecer a verdade para saber o que fazer. E Marco Antônio diz: eu quero que ela tenha aquela criança de volta
senhor Ivan Maurício. O advogado fala: vamos ver o que se pode fazer, senhor Marco Antônio. Os meus respeitos, senhora. O advogado então vai embora, enquanto Janete grita com ódio: Mariana! E aí me conta, o que você faria no lugar da Juliana? Denunciaria a Janete para a polícia? Faria com que a mulher pagasse o mal que ela fez para ela, indo para a cadeia? E o que vocês acharam aí da atitude da Mariana em contar a verdade? Enfim, comenta aqui embaixo a sua opinião, que eu quero muito saber. Então foi esse o vídeo de hoje. Super beijo. Até o próximo. Tchau!